rejeição é o maior demônio que existe, porque ele começa na intrauterina. Talvez você já tenha visto pessoas que foram ministradas e expulsaram dela 500 demônios, 1000 demônios, e ela não foi liberta. E você fala, mas por que não foi liberta? Porque todos os demônios que foram expulsos não eram residentes, eles eram só convidados. Eu estou falando com gente da nata aqui, não é? Gente que entende o que eu estou falando aqui. Eu estou usando termos aqui, não é com... Você não fala esses termos em qualquer lugar. Estou falando com pessoas de liderança já. Nenhum demônio entra na vida de ninguém sem ter o primeiro. Tem que ter um que abre a porta e se torna o dono. Esse que se torna o dono é que vai abrir a porta para todos os outros. Agora, o principal demônio, que muita gente ainda não percebeu, que é o que entra primeiro em todo mundo, é o da rejeição. Esse é o principal, é o que pega todo mundo. Por quê? Porque Satanás quer que cada pessoa se sinta rejeitada, porque a maneira de ele adotar alguém é quando alguém é rejeitado. A adoção satânica vem por rejeição de alguém, que é uma autoridade. Eu sei que são frases fortes que a gente fala, mas toda criança rejeitada, ela é adotada. Espiritualmente falando, pelo diabo, ele faz questão de adotar. Deixa eu colocar um outro ponto aqui. Até ímpio, viu, irmão? Não estou falando só de crente, não. Vamos pensar nos ímpios. Você entende que todo mundo é criatura de Deus? O diabo não cria nada, amém? Então cada pessoa que nasceu é criatura de Deus. Ok. Nasceu uma criatura de Deus. Pode ser ímpio, ele está no pecado, vai para o inferno, mas ele não é criado pelo diabo. Certo? Agora veja, o diabo reconhece que ele é uma criatura de Deus também. O diabo sabe disso. E o diabo sabe que no mundo espiritual tudo funciona debaixo de autoridade. Ou seja, ele não pode interferir se não houver uma legalidade. Então, quando um pai ou uma mãe, que é uma criatura de Deus, rejeita a outra criatura de Deus, que ele é a autoridade, o diabo tem força dobrada. Porque não só pela rejeição, mas porque ele pode acusar diante de Deus, dizendo assim, uma criatura tua rejeitou a outra criatura, então eu tenho direito sobre ela. Então rejeição é um ponto forte do diabo. Por isso nós temos que cuidar desse assunto, com muito mais carinho do que a gente possa imaginar. Agora veja, quando é que a gente pensa assim, pastor, mas como que é uma rejeição? Vamos lá. Existem graus de rejeição. Uma rejeição violenta é quando a mãe tenta um aborto. Isso é uma rejeição violenta. Isso todo mundo entende. Mas existem rejeições que são graus de rejeição, mas não deixa de ser rejeição. Por exemplo, a mãe descobriu que está grávida. E ela fala, ai, não era momento ainda, eu não queria agora. Pronto, já rejeitou. Na criança já foi gravado na intrauterino aquele desejo que a mãe não queria agora. Ela pode depois amar a criança, ela pode, não, mas aquela rejeição já foi gravada. Ou o pai, às vezes a mãe quer, mas o pai começa a insistir, não, eu não quero essa criança, eu quero que aborte. Tem pais que fazem, é a mesma coisa, é uma autoridade, porque o sêmen é dos dois. O sangue que gerou aquela criança veio dos dois, pai e mãe. Então a autoridade do sangue está ali dizendo que é para ser rejeitado. Agora o demônio da rejeição entrou. Eu sei que teologicamente isso é um problema sério. Os pastores entender como é que o demônio entra no ventre, no meio da criança. Entra, se ele vai nascer em pecado, não tem alternativa. Ele tem toda a liberdade. Houve uma rejeição e o diabo provocou isso. Se você prestar atenção, você vai descobrir que o nosso mundo é que muita gente não para fazer análise. Mas se você analisar, tudo é gerado em torno de rejeição. O mundo todo é gerado em torno de rejeição. Tudo. A Bíblia diz que o próprio Jesus foi rejeitado. Porque a estratégia do diabo é rejeitar, porque ele precisa que haja uma rejeição para que ele haja uma adoção.
E a rejeição vem em todos os níveis. A criança nasce, a mãe doa. A adoção é uma rejeição. Por isso que toda criança adotada é uma criança rejeitada. Graças a Deus que há quem adote e possa mudar a cobertura espiritual e quebrar isso. Mas a rejeição veio. E se não for tratada, vai gerar demônios mais na vida daquela criança. Então quem tem criança adotada, tem que já... Esse é o ponto número 1. Mudar a cobertura e em seguida cuidar dessa área da rejeição, porque esse é o residente. Agora, quando o demônio residente sai, todos os outros têm que sair. Tem que sair, porque ele é que é o residente. Agora, quem é que ele traz principalmente? Tem uma filhinha. Ele traz os principais que a rejeição traz quando entra no ventre: homossexualismo, insegurança, desejo de morrer, mentira e dupla personalidade. Esses são os companheiros de rejeição. Vou pegar um pouquinho do testemunho, que eu acho importante. Por exemplo, uma criança que nasceu com rejeição, mesmo que aparentemente os pais a amam, mas dentro dela existe a rejeição, dentro. E aquela rejeição gera na criança uma forma de ela se precaver contra a rejeição. Então o que ela tem? Ela começa a fantasiar algo que não existe. Então ela começa a viver uma vida de mentira. Então ela na cabecinha dela, ela tem histórias que não são a realidade da vida dela, porque na vida dela existe rejeição. Essas historiazinhas vão crescendo junto com as mentiras, que chega em determinado momento que a criança não sabe mais se é esta ou se é esta. E aí entra a dupla personalidade. Porque a rejeição levou a criança a se precaver e entrar por outra personalidade que não tem rejeição. Mas como é mentira, a realidade tem a rejeição, então a dupla personalidade se torna terrível. E há muitos adultos com dupla personalidade. E os tratamentos vêm, muitas vezes não resolvem, porque esqueceu-se de cuidar da área de rejeição. E isso é sério. Então, isso precisa. E o desejo de morrer. Por que o desejo de morrer? Porque Satanás vai querer matar essa criança antes dele ser salvo. Porque está adotado. Pode analisar o caso de qualquer criança que teve um alto grau de rejeição. Analisa a história hoje dessas pessoas, vocês vão ver quantos acidentes e quantas tentativas de morte passou na vida dessa criança. Ou doenças tremendas que quase morreu, ou acidentes, ou alguma coisa terrível, porque o diabo sempre quis matar. Por causa que ele queria matar enquanto estava adotada por ele, para que não houvesse salvação. Por isso que nós temos que cuidar enquanto está no... Ah, como é gente gostosa você vê aquelas mulheres grávidas nas igrejas, você chama lá, vamos lá, põe a mão no ventre, quebra tudo, começa a fazer já ministração com a criança no ventre. A minha filha fazia isso com o meu neto, ministrava no ventre, contava historinha para ele, é tremendo. Ele ouvia a história de Davi, estava no ventre ainda. Eu deitava com ele aqui, ficava lendo Davi para ele no ventre. Está ministrando, porque funciona. Se o diabo usa isso, será que Deus não vai usar? Amém? Deus é maior, amém? Louvado seja o nome do Senhor. O homossexualismo, que começa... Eu vou tratar desse assunto um pouquinho mais detalhado, essa questão do homossexualismo, porque é uma das áreas muito fortes, tanto do homem como da mulher. Os termos corretos estão aí. Homossexualismo é tanto para homem como para rejeição. É o maior demônio que existe. Porque ele começa na intrauterina. Talvez você já tenha visto pessoas que foram ministradas e expulsaram dela 500 demônios, 1000 demônios. E ela não foi liberta. E você fala, mas por que não foi liberta? Porque todos os demônios que foram expulsos não eram residentes, eles eram só convidados. Eu estou falando com gente da nata aqui, amém?